Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando essa terça-feira, 6 de agosto, véspera de jogo do Fogão na Copa do Brasil. Galera, muitos assuntos, vamos lá, vamos dar o pontapé inicial aí nas novidades do Fogão, beleza? Galera, falando de Libertadores, jogo da semana que vem contra o Palmeiras, todo mundo sabe, o Botafogo divulgou ontem uma nova parcial, 25 mil check-ins, né? 25 mil torcedores alvinegros já garantidos, ou seja, previsão de sold out, de casa cheia diante do Palmeiras, não pode ser diferente. Se você ainda não garantiu seu ingresso, corra, porque, por exemplo, a Leste Inferior já esgotou, tá? E a tendência é que todos os setores do Newton se esgotem aí nos próximos dias, talvez nas próximas horas, né? Então, corram, porque de 25 mil para 40 mil vai ser muito rápido, né? Boa notícia aí. E também falando, né, da questão do sócio-torcedor, muitos torcedores percebendo que nesses grandes jogos do Botafogo, e a gente sabe que nesse segundo semestre, né, graças a Deus, serão muitos jogos decisivos, como esse diante do Palmeiras, é preciso fazer o camisa 7, né? O torcedor camisa 7 tem a prioridade, claro que tem o plano glorioso, alvinegro, preto, branco, né? Então, tem uma hierarquia ali. De qualquer maneira, mesmo que você faça o plano branco, que é o mais simples, né, o mais em conta, ou o plano preto, que é o meu, né, você acaba tendo aí, de certa forma, uma tranquilidade, né, não muita, para se garantir no jogo, em jogos decisivos como esse. Dessa vez, eu comprei ingresso, né, eu fiz o check-in, aí paguei R$40 ali, para ir na Oeste Inferior, uma experiência diferente. Faz tempo que eu não vou do lado da Oeste, né? Eu lembro que o primeiro jogo do Newton, aquele 2-1 em cima do Fluminense, eu fui de Oeste Inferior. Então, irei, dessa vez, optei aí para, quem sabe, né, ver um mosaico, ver a grande festa que a torcida tem feito ali do lado leste. Mas seja como for, se você ainda não garantiu o seu ingresso, não deixe para depois, porque realmente vai acabar em breve, né? Beleza? Galera, eu tava falando do camisa 7, esqueci, 62 mil camisa 7, tá? Bateu ontem a marca de 62 mil sócios torcedores camisa 7, número 62, que é um número, né, para os mais supersticiosos, emblemático para nós botafoguenses. Comenta aí embaixo, o que o número 62 recorda você? Camisa 7, 62... Comenta aí embaixo, quero saber. Galera, ontem terminou a rodada e aconteceu aquele jogo, o resultado, né, que não era o que nós queríamos, mas enfim, né, deixa pra lá. O Fortaleza ganhou por 2-1 do Cruzeiro e, curiosamente, esse jogo acabou não acontecendo em Belo Horizonte. Até me corrijo aqui que eu falei ontem que o jogo seria em Belo Horizonte. O jogo foi em Cariacica, né? O Cruzeiro tinha vendido o mando de campo ainda na época do Ronaldo, né? Como dono da SAF cruzeirense, e acabou fazendo esse jogo lá em Cariacica. Deu chance, digamos assim, do Fortaleza enfrentar a Raposa num campo praticamente neutro, né? E o Fortaleza se aproveitou disso, ganhou por 2-1 o jogo, né? E embolou ali o G4, né? Enfim, passou do Palmeiras, colou no próprio Flamengo, né? O Fortaleza chegou a 39 pontos, então só para a gente contextualizar, o Botafogo tem 43, o Flamengo tem 40, né? O Flamengo tem um jogo a menos, Fortaleza também tem um jogo a menos, tem 39, Palmeiras ficou no 37 com empate lá diante do Internacional, e o próprio Cruzeiro, né, ficou nos 35 pontos, para vocês verem como era um jogo muito importante. E o Cruzeiro tinha vencido todos os seus jogos em casa, né? A Raposa, fazendo uma grande campanha em casa, perdeu o primeiro jogo justamente quando mandou em Cariacica, tá? Então, olho no Fortaleza do Vojvoda. A equipe cearense tem apenas 3 derrotas, a equipe que menos perdeu nesse campeonato. E aí a gente lembra também daquele jogo nosso lá no primeiro turno, que o Botafogo empatou com o Fortaleza, mas poderia ter ganho, né? Teve também questão lá com a arbitragem, aquela bola que não saiu e o juiz deu que saiu, enfim. Mas olho aí no Fortaleza,
que a gente pode cravar aí que entrou definitivamente na briga de G4 e até, por que não dizer, de título, né? Tá bem pertinho aí de Botafogo e Flamengo. Galera, e o Segovinha? Por onde anda o Segovinha? Todo mundo sabe que ele tá lá no Al Ain e ontem ele marcou um gol, tudo bem que foi um gol de pênalti, mas foi um pênalti que a jogada toda, né? Inclusive ele sofre o pênalti, foi construída pelo Matias Segovia. Então, primeiro gol do Segovinha, e olha, o Segovinha passou em branco no Botafogo, né? Enfim, tomara que ele tenha mais sorte agora jogando lá no mundo árabe, né? O jogo foi lá no Marrocos, um amistoso preparatório aí para a temporada do Al Ain, beleza? Chegadas e partidas, quem está chegando é o Mohamed El Arouche, né? O jogador franco-marroquino. Olha aí o Marrocos aí de novo, Marrocos que ontem deu trabalho para a Espanha, né? Nas Olimpíadas, deu trabalho. O El Arouche já embarcou ontem na França, então está esperado aí, deve estar chegando agora no Galeão para assinar com o Botafogo. E a informação do jornal L'Équipe é que o Lyon manteve 50% dos direitos econômicos desse jogador, que a gente repete aqui, já que temos, né, uma audiência rotativa, foi considerado a maior joia dos últimos anos da base do Lyon, inclusive com participações frequentes em seleções de base da França, né? Teve problemas extracampo, teve problemas aí de ordem psicológica, enfim, e justamente ele quis vir jogar no Botafogo para recomeçar, digamos assim, a carreira, novos ares, que o Botafogo então faça muito bem para o El Arouche, né? Essa parte aí extracampo a gente sabe que tem que ser muito cuidada, né? Muito respeitada, né? Se fala, graças a Deus, hoje em dia se fala muito aí do lado também psicológico dos jogadores, e não só jogadores, né? Qualquer pessoa, em qualquer profissão. Então é importante que a gente trate sempre com respeito isso, né? Por mais que tenha internet, né? Um campo aí para muita brincadeira, para muita piada, mas acho que é um assunto, acho não, tenho certeza, um assunto muito sério e que tem que ser respeitado. Então, uma boa sorte para o El Arouche no nosso fogão. E quem chegou ontem, né? Um dia antes, aliás, tinham chegado um domingo ainda, o Thiago Almada e o Gatito Fernandes, vindos também de Paris, né? Também da França, melhor dizendo. Lyon, Paris, cidades francesas ali próximas. Quem chegou da França também foi o Thiago Almada e o Gatito. O Botafogo divulgou ontem uma série de vídeos de ambos já treinando no Lonier normalmente. Então, certamente teremos ambos os jogadores olímpicos botafoguenses sendo relacionados para a partida de amanhã. Volto a dizer que, pelo modus operandi aí do Arthur Jorge, acredito que o Almada começará no banco, né? E será uma opção aí, provavelmente, para a segunda etapa, quem sabe fazer a sua estreia aí diante da torcida soteropolitana. Então, boa sorte aí, claro, para o nosso Almada. Falando em Almada, galera, tem aquela questão também das inscrições da Libertadores, né? A gente sabe que nessa fase de oitavas de final, o Botafogo ou qualquer outra equipe só pode inscrever 5 jogadores. E muita gente perguntando, mas Carlos, Júnior Santos está machucado, não pode substituir? Não, não pode. A vaga do Júnior Santos está ali garantida para quando ele voltar. Aliás, já vou falar do Júnior Santos, tem boa novidade sobre o Jacaré, né? Então, são 5, além dos nomes que foram inscritos lá no início do ano, né? No início da fase de grupos. Então, são 5 nomes. Jogadores que chegaram aí em julho, né? Há mais tempo, na realidade. O Cuiabano foi o primeiro a chegar, vai ser inscrito. Igor Jesus e Alain tem tudo também para serem inscritos, né? E aí, certamente também vaga para o Thiago Almada. Vamos lá para não me confundir. Cuiabano, Alain, Igor Jesus, Almada, e aí uma quinta vaga que eu acredito que vai ser, que não seja para o Carlos Alberto, né? Que vai ser do Matheus Martins, né? Mas Carlos, o Carlos Alberto está tão bem, marcou 2 gols aí nos 2 últimos jogos.
a gente tem que contextualizar o seguinte: o Carlos Alberto é um jogador que estava mais ou menos no mesmo nível, né? E vocês vão entender já, no mesmo pacote, para não falar de nível, no mesmo pacote do Segovinha, né? Se juntou o grupo do Botafogo, Arthur Jorge observou, Segovinha foi negociado para o mundo árabe, Carlos Alberto iria para Portugal. O Botafogo segura o Carlos Alberto justamente por conta da lesão do Júnior Santos. E o que o Carlos Alberto está fazendo? Nas oportunidades, está aproveitando as oportunidades muito bem. Foi bem nesses 2 jogos, né? Marcou esses 2 gols importantes contra Bahia e Atlético Goianiense. Então, esse potencial que o Carlos Alberto está atingindo. E vai ser um jogador muito útil para o Botafogo, assim esperamos, no Brasileirão, na própria Copa do Brasil, mas as chances do Carlos Alberto ser relacionado nessa fase de Libertadores realmente ficam praticamente nulas. Então, só lembrando, né? Cuiabano, Alain, Igor Jesus, Almada e Matheus Martins, esses devem ser os nomes do Botafogo inscritos na Conmebol, né? E é isso, e o Botafogo vai precisar desse elenco, né? Por isso que o Botafogo ainda está tentando, né, trazer mais gente. Tá muito difícil, cada dia que passa a gente vai ficando aí mais pessimista, né? Mas vou falar já sobre o assunto da thumb, tá? Vou falar já. Momento... Para, daqui a pouco eu falo. Galera, eu falei do Júnior Santos. O Júnior Santos, segundo o jornalista, gente boa, Bernardo Gentili, tá tendo uma recuperação sensacional, tá? O Júnior Santos passou por uma cirurgia na tíbia, prazo estipulado ali mais ou menos de 3 meses para o seu retorno, tá? Mas há uma expectativa de que ele reapareça, né? Até antes disso. A gente sempre elogia aqui o Júnior Santos como atleta, como força da natureza, como bólido, enfim, o nome que você quiser chamar, o raio, o jacaré, vários apelidos aí. O Júnior Santos deve ter um retorno antes do prazo de 90 dias, o que é uma ótima notícia. Aproveitar para falar um pouco do DM, né? O Botafogo não solta muitas informações. O que a gente sabe é que tem 2 jogadores já na fase de transição final, tá? Um deles é o Rafael, lateral, que a gente sabe vai encerrar a carreira no final do ano, e o outro é o zagueiro Pablo, que muita gente já não acredita mais. Jogou pouquíssimos minutos de um jogo só no início do ano e depois ficou ali no DM sem conseguir se recuperar. Então, Rafael e Pablo em transição, tá? Em transição. Quem está um pouquinho atrás, né? Umas 2 casinhas ali atrás, estão na fisioterapia, são Jefinho e Matheus Nascimento, tá? Então, ainda demora mais um pouquinho para eles entrarem nessa fase aí de transição. Se bobear, o Júnior Santos volta a jogar antes desses 2 jogadores, sei lá, né? Tudo é possível, beleza? Galera, vamos então falar aqui do assunto principal do vídeo, que é o Alexandro, né? Eu até comentei aqui ontem um pouco sobre o jogador. O jogador tem 33 anos, surgiu na base do Atlético Paranaense, depois foi para o Santos, fez uma carreira de excelente nível na Europa, né? Porto e especialmente La Vecchia Signora, Juventus, né? Da Itália, clube com o qual ele se desligou recentemente, né? Inclusive o Alexandro já está preparando a sua mudança para o Brasil, mas calma lá, está mudando para o Brasil porque vai jogar no Brasil? Não, ainda não sabemos qual vai ser o destino do jogador, né? O Alexandro, ele está estudando propostas, ele teve propostas, olha, vou até colar aqui, da Turquia, da França, da Arábia, de Portugal, tá? Na verdade não chegou a receber proposta, mas sondagens do próprio Porto e também do Sporting, tá? Então, um jogador muito valorizado ainda na Europa, tá? E no Brasil teve sondagem do Palmeiras e negociações abertas já há alguns meses atrás com o São Paulo, tá? O São Paulo fez uma primeira proposta, essa proposta foi recusada pelo staff do jogador, tá? E o jogador e o staff, enfim, fizeram uma contraproposta ao São Paulo e ficou aí. O São Paulo também não respondeu até o momento, tá? Então tá meio que ali a coisa deu uma esfriada entre São Paulo e Alexandro. O canal do Nicola, né, o Jorge Nicola,
disse que o Botafogo já formalizou uma proposta e que é uma proposta considerada excelente, números, né, muito interessantes para o jogador e que seria então a melhor proposta feita até aqui. A gente não conseguiu confirmar isso com o próprio Botafogo, da existência dessa proposta. É um jogador que não tem uma grande estatura, ele tem 1,81 m, né? Mas de qualquer forma é um jogador que ele é polivalente, né? Ele pode atuar tanto na lateral esquerda, um jogador canhoto, né? Como também na zaga. Em alguns momentos da sua carreira atuou ali pela zaga. Então, para o que o Botafogo hoje busca, talvez caísse realmente como uma luva, né? Um jogador com essa polivalência aí de lateral e zagueiro. Quem sabe o Botafogo, numa contratação só, já resolve ali, entre aspas, 2 problemas. Claro que a gente tem que observar, porque pode ser que a zaga atual, Barbosa e Bastos, né, se solidifique, ganhe confiança. Hoje, a tendência é que a zaga que vai para o jogo contra o Palmeiras, tanto no Nilton Santos, como também no Allianz Parque, né? Barbosa e Bastos. É muito difícil, imaginando que hoje, dia 6 de agosto, vai dar tempo, né? Praticamente aí 8 dias para o nosso primeiro confronto com o Palmeiras, de chegar alguém, se apresentar, esse cara tem que estar jogando, né? Tem que estar treinando, pelo menos, se incorporar ao grupo e já assumir titularidade. Acho que o Botafogo a gente elogia quando tem que elogiar, mas também aponta aí alguns erros, né? Quando tem que apontar, né? Se no início do ano a gente já falou, olha, demorou muito para a vinda do próprio Arthur Jorge, né? Ah, mas o Arthur Jorge deu certo, o Textor estava certo em escolher Arthur Jorge. Beleza, concordo totalmente, mas aquele processo ali poderia ter nos custado uma eliminação de Copa do Brasil e uma eliminação de Libertadores, né? Quiseram os deuses, né, do futebol que o Fábio Matias entrasse, tivesse um período excepcional, corrigisse, né, os problemas que o time tinha com o Thiago Nunes, né, e que com todo aquele atraso do Arthur Jorge, né, do Botafogo, na verdade, de fechar com o Arthur Jorge, da escolha do técnico, da chegada, então alguns erros que o Botafogo tem repetido, né? E aí a gente tem que dizer, realmente essa falta de um zagueiro já vem lá de trás. O Pablo chega ali em fevereiro e logo se contunde, né? Por exemplo, né? Então o Botafogo já sabia que o Lucas Alter, por exemplo, que tinha vindo no início do ano, não estava dando conta do recado. Tudo bem, teve uma melhora, o próprio Arthur Jorge subiu de produção, o Barbosa ali no início também, né, demorou a se firmar, né? Então essa falta de um zagueiro, ela não deveria estar acontecendo. Tudo bem que a gente sabe que tem um fator de imprevisibilidade, né? O caso do Joaquim, por exemplo, era um jogador que o Botafogo já estava certo de trazer ali mais ou menos por abril, não aconteceu naquela janela. Depois o Botafogo, não, vamos trazê-lo no meio do ano, junho, julho, ele está vindo. Teve a lesão, né? Aí o Botafogo busca o Lianco, também não se acerta com o jogador já estava em conversas com o Atlético Mineiro, prefere fechar com o Galo, né? Então teve algumas situações imprevistas, né? E sobre ainda o Joaquim, o Botafogo decidiu que não era propício, né, pagar aquele montante todo que o Santos pedia num jogador que tinha essa situação da lesão, né? Então, são decisões, galera, são decisões, nem sempre elas são fáceis de tomar. Fato é que agora o Botafogo, volta a dizer, está 8 dias de um confronto importantíssimo, né? Até o momento mais importante do ano, oitavas de final contra o Palmeiras, e o Botafogo não tem, né, um zagueiro ali para jogar com o Bastos, que todo mundo, né, gostaria, ou fosse pelo menos uma opção ali para a reserva do Barbosa, enfim. Então, o nome da vez, a bola da vez, como eu botei aí na thumb, é o Alexandro. Vamos aguardar, né? Tomara que a gente tenha notícias aí nesse sentido, ou se não for o Alexandro, que seja outro jogador. Comenta aí embaixo se você acha que seria uma boa, né? Eu acho que é um jogador ainda numa boa idade, vai fazer 34 anos em janeiro, né? Então ainda tem aí lenha para queimar. E, como eu disse, um jogador muito respeitado, com histórico de seleção brasileira também, né? Um jogador que fez uma carreira muito boa na Europa.
beleza? Jogou na Juventus, né? Muito tempo. Enfim, acho que cairia bem nesse elenco alvinegro. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo. E é isso aí, galera. Ótima terça-feira para todos vocês. Não esquece de deixar o like, de fazer o seu comentário. Isso é muito importante para o engajamento aqui da plataforma do YouTube, né? Para o YouTube, que eu falo sempre, entender que é um canal de qualidade e apresentar o canal Botafogo Digital para mais alvinegros, beleza? Tamo junto, fogão para cima. Valeu!